Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro. O evangelho de hoje ensina. Segunda-feira, levanta a cabeça, nada de preguiça, nada de desânimo. Peça ao Espírito Santo para que ele te conduza hoje, te dê uma dose dupla da graça, para que você comece bem, com coragem, com fé, essa nova semana. E eu convido você a ficar comigo todos os dias aqui, meditando e refletindo a santa palavra do Senhor. Hoje a igreja celebra a bem-aventurada Virgem do Rosário, Virgem Santa Maria do Rosário. Rosário que é essa arma, esse instrumento que nos alcança a graça da salvação. Se você não reza o Rosário, aprenda. Nossa Senhora apareceu muitas vezes falando que a gente pode conseguir muitas graças, inclusive a paz, rezando o Rosário. Abra a sua Bíblia e acompanhe comigo o Evangelho de hoje, que você vai encontrar aí em Lucas capítulo 1, do versículo 26 até o versículo 38. Lucas capítulo 1, do versículo 26 até o versículo 38, que diz assim: Naquele tempo o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril. Porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Um pequeno histórico dessa memória de hoje. Esta celebração foi instituída pelo Papa Pio V, no século XVI. O Papa São Paulo VI definiu a oração do Rosário como um resumo de todo o Evangelho. Por ela, a repetição da Ave Maria em forma de ladainha torna-se um incessante louvor a Cristo. Somos convidados a meditar no dia a dia, com o auxílio do Rosário, sobre os mistérios da vida de Maria e de nosso Senhor Jesus Cristo. Povo amado de Deus, hoje nós celebramos Nossa Senhora do Santíssimo Rosário. Algumas pessoas acham que a oração do Rosário é uma oração muito infantil, é uma oração muito devocional, como se não fosse importante. Mas se essa devoção ela não fosse verdadeiramente importante, vocês acham que Nossa Senhora teria aparecido, como por exemplo lá em Fátima, durante vários meses, pedindo à humanidade para poder rezar o Rosário? Se vocês querem ter paz, rezem o texto todos os dias. Vocês acham que Nossa Senhora, a Mãe de Deus, iria vir lá do céu para pedir isso, se isso não fosse importante? E assim lá em Lourdes, e assim lá em Medjugorje. Então, a oração do Rosário, ela é simples, é verdade, porém ela é poderosa. O Padre Pio rezava vários rosários por dia. E ele chamava o rosário de arma. Onde está minha arma? Onde está minha arma? Porque
O rosário, a gente chama aqui no Brasil, né, o terço. Qual é a intenção do terço? Né? São João Paulo II escreveu um documento, o Rosário da Mãe de Deus, onde ele institui os mistérios luminosos. Né? E se você rezar bem, meditando bem os mistérios do Rosário, você vai meditar todo o Evangelho. Existe uma história bonita, né, para ilustrar isso. Disse que uma senhora muito pobrezinha, muito simples, analfabeta, estava com um terço na mão em uma parada de ônibus. E aí chegou um protestante, né, desses muito desrespeitosos e que gosta de afrontar, né? Não são evangélicos, são protestantes. E aí começou a, né, desrespeitar aquela senhora. Que absurdo, para que a senhora está com esse negócio aí na mão? Joga isso fora, joga isso no lixo, para que isso? Isso não serve de nada, não. A senhora tem que ler a Bíblia. Né? Aquele discurso bem grosseiro, bem desrespeitoso. E não tem nada de cristão. Né? Porque não tem amor, não tem caridade, não tem misericórdia. E aí aquela senhora, na sua simplicidade, na sua fé humilde, ela disse assim: meu senhor, eu não sei ler. Eu não sei ler a Bíblia. Mas desde criança, a minha mãezinha me ensinou a rezar o terço. A rezar o rosário, na verdade. E ela me ensinou que cada 10 Ave Maria e Pai Nosso, né, que são tirados da Bíblia, é um mistério da vida de Cristo. Então eu passo o dia todinho meditando a vida de Cristo. Ele, mas como é que isso pode acontecer? O que esse negócio aí tem a ver com a Bíblia? E ela foi dizendo, né? Olha, nos primeiros mistérios gozosos, né? Aí eu contemplo o anjo Gabriel que chegou para Nossa Senhora para dizer que ela ia ser a mãe de Jesus, do Filho de Deus. Aí depois vem a visitação, que está lá na Bíblia também, quando Maria vai visitar Isabel, né? Aí depois o nascimento de Jesus, lá em Belém. Aí depois, quando Maria e José foram apresentar o menino no templo, está lá na Bíblia também. E aí depois, né, quando Jesus tinha ali 12 anos, que ele se perde. Então já li bastante a Bíblia aqui rezando. Aí o protestante ficou assim admirado. Aí depois veio da luz, né? Aí é o batismo de Jesus, depois o primeiro milagre nas bodas de Caná, depois o anúncio do reino, a transfiguração e a instituição da Eucaristia. Está na Bíblia também. Aí depois, né, vem os mistérios da dor, quando Jesus ele foi ali para o Getsemane, a angústia profunda, né? A agonia de Jesus no horto das oliveiras, depois ele foi flagelado, depois ele foi coroado de espinho, e depois ele carregou a cruz, e depois ele foi morto. Já li bastante a Bíblia rezando o texto. E o protestante foi, né, se admirando, que ela foi realmente seguindo, né, os passos da vida de Cristo. E ela disse, por último, né, olha só, Jesus ressuscita, primeiro mistério, né, dos mistérios gloriosos. Depois Jesus sobe ao céu, Jesus envia o Espírito Santo, e esses dois últimos mistérios, né, a igreja acredita, na minha fé, que Nossa Senhora lá no céu foi levada em corpo e alma, porque lá no Apocalipse diz, né, uma mulher no céu, e que ela foi lá coroada por Deus. Então eu li a Bíblia todinha, o Evangelho todinho, rezando isso aqui. Então essa história é para ilustrar isso. Se você reza bem o rosário, meditando, você percorre todo o Evangelho. Por isso que é importante aprender as contemplações. Então hoje, celebrando Nossa Senhora a Virgem Maria do Rosário, que você aprenda a meditar os mistérios da vida de Cristo
juntamente com Nossa Senhora, rezando o terço. E aqui eu dou um testemunho muito particular. Desde que eu entrei no convento, há 23 anos, uma das minhas devoções, das minhas mais preferidas devoções, é o terço. O dia que eu não rezo o terço, parece que eu não escovei o dente, parece que eu não tomei banho, parece que eu não comi, parece que eu não bebi água. Então, tem me ajudado muito e me ajuda muito a estar mais perto de Deus. Reza o terço. Aprende a rezar o terço. Tenho certeza que vai lhe fazer muito bem. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, Deus nos deu céu, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser.